espectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Bom, iniciando nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 10 de abril de 2024, nós vamos conferir as principais manchetes dos jornais nacionais. Começando agora pela capa do jornal O Globo. Tentáculos do crime. Holding do PCC alcançava até transporte público em São Paulo. Operação contra a lavagem de dinheiro pela facção mira empresas de ônibus que atendem 700 mil pessoas por dia. Uma mega operação do Ministério Público de São Paulo levou à prisão a cúpula das empresas de ônibus UpBus e Transwolf, acusadas de integrar um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC. Elas transportam cerca de 700 mil pessoas por dia na zona sul e leste da capital e agora estão sob intervenção da Prefeitura para que o serviço não seja interrompido. Fruto de uma investigação de 5 anos, a operação teve apoio da PM, da Receita e do CAD. Os promotores ressaltaram a capacidade de o PCC se infiltrar em poderes do Estado e serviços públicos, inclusive vencendo licitações por meio de empresas legalizadas. TRE absolve Moro de acusação de abuso de poder na eleição. Por 5 votos a 2, o TRE do Paraná absolveu o senador Sérgio Moro da acusação de abuso de poder econômico pelo suposto gasto excessivo na pré-campanha em 2022, tese rechaçada pela Corte. O PT, que moveu uma das ações, pretende recorrer ao TSE. X volta a provocar STF e Câmara adia projeto sobre redes. Elon Musk retomou ataques a morais e ameaças de descumprir decisões. Na Câmara, PL das redes sociais volta à estaca zero. Já o STF pode votar a ação que discute responsabilidades das plataformas. As plataformas antissociais. Documentário mostra como fóruns na internet do início dos anos 2000 semearam o extremismo hoje disseminado nas redes. Para a PGR, Bolsonaro não descumpriu medidas ao ir à Embaixada da Hungria. Em parecer ao STF, Procuradoria-Geral avalia que ex-presidente não desobedeceu às medidas cautelares e nem há indícios de que buscava asilo político. Uma cidade sitiada pelas milícias. Guerra entre facções em Seropédica deixa rastros como os tiros de fuzil que aterrorizam a rotina dos moradores e de uma comunidade de quase 20 mil pessoas da Universidade Federal Rural, que suspendeu aulas após a morte de um aluno. Partidos se articulam contra a prisão de Chiquinho Brazão. Câmara votará a prisão preventiva do deputado no caso Marielle. União Brasil orienta para derrubar, PP libera bancada. Medida provisória dá alívio de curto prazo na conta de luz. Subsídio para reduzir a tarifa este ano pode ser efeito inverso no futuro. Cardápio eleitoral para uma opção madura na Venezuela. A cédula para a eleição presidencial da Venezuela traz 13 vezes a foto de Nicolás Maduro, ocupando toda a primeira fila do cartão. As imagens correspondem a um nome apoiado por cada partido, disposto segundo a votação das eleições parlamentares de 2020, quando o chavismo obteve avassaladora vitória num pleito contestado pela comunidade internacional. Prats ganha fôlego para seguir à frente da Petrobras. Alvo de fogo amigo, presidente da empresa busca contornar a crise. Estatal anuncia nova descoberta de petróleo na margem equatorial brasileira. E por fim, Haddad propõe ao G20 e ao FMI taxar super ricos. Presidente do G20 no ano, Brasil tem segunda maior taxa de pobreza do grupo. Agora, Oceli, quais são os destaques do Estadão? O Estadão, na edição de hoje, escolheu como manchete principal o mesmo assunto da manchete do jornal O Globo. Justiça age contra infiltração do PCC em empresas de ônibus. Investigação de 4 anos feita pelo Ministério Público de São Paulo, pela Receita Federal e pelo CAD resultou na maior operação contra o crime organizado no poder público municipal do país. Os alvos foram as empresas de ônibus urbanos Transwolf e UpBus, suspeitas de terem sido criadas com dinheiro do PCC. 4 pessoas foram presas. Por decisão da Justiça, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, determinou intervenção nas empresas, mas sem paralisação dos serviços. Um alvo dos mandados
de busca e apreensão ontem foi o contador João Muniz Leite. Ele teria auxiliado na montagem do esquema de lavagem de dinheiro. Leite ficou conhecido como o contador do Lulinha, por ter trabalhado para Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Marcelo, sobre o mesmo assunto, Marcelo Godoy escreve A República ou Narcoestado? E outra matéria secundária sobre o mesmo assunto, holdings do tráfico giraram 732 milhões de reais. Auditores da Receita apuraram que empresas negociavam imóveis e veículos e distribuíam dividendos entre sócios para esquentar o dinheiro. Ainda destaque na capa do jornal O Estado de São Paulo, no mesmo assunto de segurança, esse carro aí, carro forte todo deteriorado. Carros fortes e agência bancária são atacados no interior de São Paulo. Após assaltar a agência bancária em São Paulo, criminosos explodiram 2 carros fortes na rodovia Washington Luiz, em Cordeirópolis. Um terceiro blindado foi atacado na rodovia Luiz de Queiroz. Um suspeito foi morto pela polícia e 2 presos. Ainda é destaque na capa do Estadão, Liga dos Campeões da Europa, jogo de alto nível e 6 gols em Madrid. Uma matéria também com a atriz Maria Fernanda, que dá vida à obra infilmável. Outros destaques da capa do Estadão. Primeira instância, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná absolve Moro, senador fica com mandato, mas cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. O placar na corte, lá no Paraná, foi de 5-2 contra a acusação feita pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Partido Liberal, o PL, de abuso de poder econômico e Caixa 2 nas eleições de 2022. Em ação, como eu já disse, movida pelo PT e pelo PL. O processo deve ir agora para o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. 1,2 milhão de reais foi, segundo o desembargador, o gasto do Podemos e do União Brasil na pré-campanha de Sérgio Moro. Vigilância sanitária. Governo reduz em 58% gasto com campanhas contra dengue em 2023. Arcabouço fiscal. Câmara põe Jabuti em texto e autoriza Planalto a antecipar 15 bilhões de reais em despesas. E por último, energia. Brasil largou atrás, mas tem potencial para ser líder em hidrogênio verde. Lorena. A capa da Folha de São Paulo traz: Câmara volta ao zero no PL das fake news após Musk. Lira propõe discussão de novo texto de regulação de redes sociais diante de avaliação de que atual não será aprovado. O projeto de lei das fake news voltará a estaca zero na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Arthur Lira, sugeriu ontem a discussão de nova proposta de regulação das redes sociais. A mudança de rumo acontece em meio aos atritos entre o empresário Elon Musk, dono do X, ex-Twitter, e o ministro Alexandre de Moraes, do STF. A herança de Tarsila. Parentes da pintora brigam pelos direitos autorais da artista mais cara do Brasil. Operação mira viações de São Paulo suspeitas de elo com o PCC. Alvo de ação do Ministério Público, 2 empresas de ônibus de São Paulo, Transvolf e Opibus, são suspeitas de lavar dinheiro da facção criminosa. Planeta se habituou à fome no Haiti, afirma diretor da ONU. Lula reduz tarifa de luz e pressiona conta futura.
O presidente Lula assinou o MP que autoriza a antecipação de recursos da Eletrobras para reduzir a conta de luz, uma das preocupações do governo em meio à queda de sua popularidade. A medida, no entanto, deve pressionar as tarifas nos próximos anos. Ainda foram prorrogados subsídios pelo uso do sistema de transmissão de energia, também como impacto na conta. Deputados liberam mais 15 bilhões de reais para o governo. A Câmara dos Deputados aprovou mudança no arcabouço fiscal que permite ao governo antecipar a expansão do limite de gastos em 2024, liberando despesas extras de 15 bilhões de reais. O texto vai para o Senado e, se aprovado, o valor poderá ser destravado imediatamente. Tribunal Eleitoral do Paraná rejeita a cassação de Sérgio Moro. O caso deve ir ao Tribunal Superior Eleitoral. O senador do União Brasil deixa o gabinete ao lado de mulher, Rosângela, após decisão por placar de 5-2. Para ele, o julgamento foi técnico e impecável. Municípios com desmatamento aderem a fundo. Cidades responsáveis por 59% do desmatamento da Amazônia entraram em programa do governo federal que inclui fundo de 730 milhões de reais. Os 53 municípios terão metas e os recursos serão liberados a partir da redução, da destruição ou da preservação da floresta. A adaptação a carro elétrico será longa, disse o CEO da Renault. O presidente da Renault do Brasil, Ricardo Gondo, afirmou que a transição para os carros elétricos será longa no país e ocorrerá por meio dos veículos híbridos flex. O executivo disse ser saudável a competição travada com marcas chinesas no mercado nacional. Carros fortes são atacados no interior de São Paulo. 2 veículos destruídos na rodovia Washington Luiz, em Cordeirópolis. Mesmo grupo criminoso explodiu outro carro forte em Piracicaba e assaltou o banco em São Pedro. Por fim, governo recua em projeto para motorista de aplicativos. Oceli. Bom, as manchetes de hoje do Valor Econômico, eu estou aqui passando as capas do Valor Econômico, diz o seguinte: varejistas repassam aumento de impostos para consumidor. Movimento se deve a mudanças em regras por parte da União e do Supremo Tribunal Federal e a elevação do ICMS em 11 estados. Na indústria, setor de alumínio vai investir 30 bilhões de reais no Brasil até 2025, diz Janaína Donas, presidente da ABAL. Medida provisória deve ser publicada nesta semana com microcrédito no Bolsa Família e no programa Desenrola. Outro destaque da capa do Valor Econômico de hoje: Justiça do Paraná mantém Moro no Senado, juro pode cair menos com previsões piores de inflação. Alexandre de Moraes nega pedido e exige que o X Brasil, ex-Twitter, cumpra ordens judiciais. E uma entrevista sobre energias renováveis, dizendo que a gestora canadense Brookfield levanta 22 bilhões de dólares em 2 fundos para investimentos em transição energética e busca projetos no Brasil, diz o diretor executivo Conor Teskey. E por último, Ibitu vai vender ativos de geração de energia. Essa empresa, Ibitu, tem usinas eólicas e hidrelétricas no Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Santa Catarina, Mato Grosso e Minas Gerais. Lorena. Na capa do Correio Brasiliense também tem sobre o caso Sérgio Moro, que segue no Senado após vitória no TRE do Paraná. Por 5-2, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná manteve o mandato do senador do União Brasil. O ex-juiz da Lava Jato era processado por abuso de poder econômico na eleição. Autores da ação, o PL e a coligação do PT, PCdoB e PV devem levar caso ao Tribunal Superior Eleitoral. Câmara decide zerar o projeto das fake news.
Com a discussão travada entre o ministro Alexandre de Moraes e o bilionário sul-africano Elon Musk, dono do ex-Twitter, reacendendo a polêmica sobre a regulamentação das redes sociais, a Câmara dos Deputados decidiu frear o projeto de lei que visava combater as chamadas fake news. A acordo entre líderes partidários decidiu pela criação de um grupo de trabalho para destravar o tema que estava sob a guarda do relator Orlando Silva, mas que, diante da polarização política, pouco avançou. Moraes vê cinismo e nega pedido de advogados da rede X. Alerta nas águas. A quantidade de sujeira retirada pelo SLU dos rios, como o Riacho Fundo, que passa por obras, aumentou no ano passado em relação a 2022. Apesar de mais entulho e resíduos terem sido despejados de forma ilegal, a ADAS afirma que há qualidade nos recursos hídricos na capital. Estados Unidos. Arizona retoma lei anti-aborto de 1864. Facções. PCC operava no transporte de São Paulo. MEC não acompanhou reforma. Ao CB Poder, a senadora Dorinha Seabra, do União Tocantins, criticou o Ministério da Educação pela ausência de condução e apoio após a aprovação da reforma do ensino médio. Planalto faz MP para baratear luz. Medida provisória assinada por Lula prevê a ampliação de recursos da privatização da Eletrobras para tentar reduzir a conta de energia entre 3,5% e 5%. O dinheiro seria usado na quitação de empréstimos das empresas do setor elétrico. Agora, Celi, quais são os destaques da capa do jornal O Povo? Jornal cearense O Povo traz como manchete principal: divisa Ceará e Rio Grande do Norte. Petrobras descobre petróleo em bacia a 190 quilômetros de Fortaleza. Hoje, na temporada Legados, hoje a personagem é Cirino Gurgel, que é empresária que sofisticou o mercado de carnes em Fortaleza e é proprietária dos mercadinhos Fazendinha. Com relação à descoberta de petróleo na costa marítima do Ceará, diz que esta é a segunda descoberta na bacia Potiguar, margem equatorial, em 2024. O poço está situado na divisa entre Ceará e Rio Grande do Norte, a 2.196 metros de profundidade, e ainda vai passar por estudo de viabilidade econômica. Marco legal dos seguros. Mercado tem potencial de baratear crédito mais que o consignado. É a reportagem de hoje do jornal Povo. Política. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, diz que rede de Elon Musk age com má fé. A imagem de destaque é da 20ª edição da SP Arte, que reúne mais de 150 estandes de galerias de diferentes partes do país. Essa SP Arte já tem 20 anos, os caminhos e tendências das artes visuais brasileiras. Na área de cidades, professores da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Federal do Cariri e da Unilab, que fica na cidade de Redenção, deflagram greve a partir de segunda-feira, dia 15. Na área de esporte, o Ceará visita o Sport de Pernambuco em busca de vaga na semifinal do Campeonato Nordestão. E o Fortaleza recebe hoje à noite, às 19 horas, o Nacional Potosí da Bolívia pela Sul-Americana. Lorena. Agora, passando para as páginas internas, o Globo traz 2 editoriais. O primeiro fala: STF dá resposta institucional em favor da democracia. Unanimidade da Corte ao refutar a interpretação exótica sobre o papel das Forças Armadas coíbe golpismo. O segundo editorial: Brasil fracassa no desafio de levar médicos às regiões desassistidas. Total de profissionais se aproxima do nível dos países ricos, mas persistem carências regionais.
na área de política, efeitos distintos. Após ataques de Musk, Câmara adia regulação de plataformas que deve ir à pauta do STF. Depois de o empresário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, ter renovado as críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a Câmara e a Corte caminharam em sentidos distintos ontem. Enquanto o projeto que regula as redes sociais deu um passo atrás no Congresso, o ministro Dias Toffoli afirmou que uma ação que discute a responsabilidade das plataformas pelos conteúdos publicados deve ser liberada para julgamento em plenário até junho. Moraes nega pedido de Big Tech e diz que beira a litigância de má-fé. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou o pedido feito pela Ex Brasil, filial do antigo Twitter no país, para isentá-la do cumprimento das decisões judiciais determinadas pela Corte. Segundo Moraes, o pedido beira a litigância de má-fé, já que foi feito após anos em que a empresa se submeteu às determinações judiciais, além de ter participado de inúmeras audiências e reuniões perante o judiciário brasileiro. Ainda na área de política, mercado estratégico, Brasil está entre países com mais usuários no X. Fim do serviço traria prejuízo à companhia de Musk, é o que avaliam alguns especialistas. Rede é menos popular, mas tem impacto político. Com placar de 5-2, TRE do Paraná mantém o mandato de Sérgio Moro. Resultado ainda pode ser alterado em instâncias superiores. PT, autor da ação de cassação junto ao PL, vai recorrer. Planalto monta ofensiva para blindar Nízia. Na tentativa de melhorar a imagem após uma série de desgastes, equipe da saúde recebeu orientação de marqueteiro e ministra foi treinada para dar entrevistas. Lula tem cobrado a agenda positiva, com viagens e mais contato com a população. Também na área de política, ida de Bolsonaro à embaixada não configura pedido de asilo, é o que diz a Procuradoria-Geral da República. Parecer foi encaminhado ao STF. Estadia em representação da Hungria ocorreu após o ex-presidente ter passaporte apreendido. União Brasil recomenda voto pela soltura de Brazão. Líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento, diz que Constituição não prevê prisão preventiva de parlamentar. Já o PP vai liderar bancada na votação hoje sobre detenção do deputado acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. Segurança e fama radical testam Nunes e Boulos. Pesquisa com eleitores indecisos aponta que Cracolândia desgasta prefeito MDBista e pré-candidato do PSOL é visto como um invasor de imóveis. Chapa com Marta é trunfo, enquanto apoio de Bolsonaro é desconhecido. O crime no cotidiano. Operação em empresas de ônibus mostra alcance de negócios de fachada de facção. A operação deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo ontem contra 2 empresas de ônibus que seriam usadas para lavar dinheiro do PCC mostrou o alcance das atividades da facção criminosa em negócios que fazem parte do cotidiano dos paulistas, como transporte público, investimentos imobiliários, clínicas e postos de combustível. A organização se espalha por clínicas, postos e imobiliárias. Integrante da facção morto a tiros no Guarujá, em março, geria empresa que prestava serviços à prefeitura. Câmara aprova a volta do seguro DPVAT, mas com novo nome. Criação do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito ainda será analisado pelo Senado. Na área de economia, alívio temporário de até 4% na conta de luz. MP amplia subsídio para energia renovável, o que levará a tarifa adiante. Prates ganha fôlego para se manter no comando da Petrobras. Governo acena com pagamento de 50% dos dividendos extraordinários e Silveira pede paz para a empresa. Estatal encontra mais petróleo na margem equatorial. Descoberta em águas ultraprofundas foi entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, em região considerada nova fronteira exploratória. E por fim, país tem forte participação feminina em cargos gerenciais. No G20, Brasil é o terceiro. Já em representação no Congresso, é o segundo pior. Oceli. Nas páginas internas do Estadão, o Estado de São Paulo, a coluna escrita por Rosiane Kennedy diz que ministra de Lula busca apoio do empresariado
para emplacar sua reforma administrativa. A ministra da Gestão, Esther Dweck, aposta no empresariado para aprovar a reforma administrativa em moldes defendidos pelo governo Lula. No primeiro de muitos encontros que pretende fazer com o setor, Dweck tocou em pontos caros à iniciativa privada. Citou o horizonte de enxugamento do funcionalismo com a revolução digital e defendeu uma regulamentação clara das possibilidades de exoneração de servidores por mau desempenho a partir de métricas definidas. As conversas ocorreram num jantar na segunda-feira, promovido pelo presidente do Conselho do Grupo Esfera, João Camargo. Nas páginas de editoriais, o primeiro diz: liberdade intransitiva. O país precisa conter o golpismo e se faz urgente a regulação das redes sociais. Mas nenhuma dessas tarefas pode prescindir da maior proteção contra autoritarismo, qual seja a liberdade de expressão. O segundo editorial, caindo na real. Equipe econômica vai rever metas fiscais de 2025 e 2026, mas não haverá equilíbrio orçamentário enquanto não for atacado o cerne do problema, o alto gasto de dinheiro público. Nas páginas de artigos temos o diálogo entre o público e o privado, com Nicolau da Rocha Cavalcante. Segundo ele, existem muitos interesses convergentes cuja realização avançará enormemente se houver confiança e diálogo transparente, diz o advogado. Paulo Delgado escreve sobre meditação sobre o futebol. Ele diz que, sem ter mais identidade autêntica, a espiral de decadência do esporte está bem próxima da depressão clínica a que chegou o futebol. Só o tempo dirá para onde estamos indo. Na política, operação mira infiltração do crime organizado nas concessões de ônibus da cidade de São Paulo. Alvo do Ministério Público, contador e mulher ganharam 640 vezes na loteria. São 2 páginas que o jornal dedica a este assunto. O prefeito de São Paulo intervém em empresas após ordem da Justiça. Marcelo Godoy também escreve sobre esse assunto do narcotráfico, dizendo: a República ou um narco-estado? Receita mapeia holdings do PCC que geraram 732 milhões de reais com revenda de bens de luxo em São Paulo. Alexandre de Moraes, vê má fé e nega pedido do X ex-Twitter. Must diz que ministro possui Lula na coleira. Política ainda. Tribunal Regional Eleitoral rejeita tese de abuso de poder econômico e livra senador Sérgio Moro de cassação. Advogado do PL, Partido Liberal, contraria a orientação de Bolsonaro e reitera recurso ao Tribunal Superior Eleitoral contra Sérgio Moro. A deputada estadual do PL, Valéria Bolsonaro, assume secretaria da gestão do governador Tarcísio. Internacional. França ameaça com sanções e Turquia limita exportação de produtos a Israel. Irã arma Cisjordânia contra avanço israelense. Ex-vice-presidente é preso por traição e corrupção na Venezuela.
Pais de autor de chacina são sentenciados até 15 anos de prisão. Cidade de São Paulo e região metropolitana. Governo reduz em 58% gasto com campanhas contra dengue no ano passado. Canabidiol será ofertado no Sistema Único de Saúde a partir de maio. Bandidos atacam 3 carros fortes e agência bancária no interior de São Paulo. Avião com cocaína se parte ao meio em pouso forçado. Planeta registra em março recorde de calor pelo 10º mês consecutivo. Esportes. Real Madrid e Manchester City brilham e deixam eliminatória em aberta. Corinthians goleia Nacional do Paraguai e Romero entra para a história. São Paulo reencontra a torcida com Thiago Carpini na corda bamba. Há mais de uma semana no clube, Rômulo, enfim, é apresentado. Brasileiro salva argentinos que ficaram na estrada. Caderno de Economia. Atraso na redução de juros nos Estados Unidos impacta investimento e Selic no Brasil. Mercado antes previa até 6 cortes nos Estados Unidos. Agora fala em 2 ou 3. Para alcançar a meta fiscal, ideia é melhorar o PIB. Fazer ajuste sem corte de gastos agrada ao PT, mas não funciona, diz Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central. Câmara Federal autoriza governo a antecipar 15 bilhões de reais em despesas. É nesta matéria que o jornal chama de jabuti. É um texto fora do contexto que é colocado dentro de alguma matéria, seja na Câmara ou seja no Senado. Sob pressão, governo muda medida provisória da conta de luz. Aqui são páginas de publicidade. E por último, Brasil larga atrás, mas pode liderar a corrida pelo hidrogênio verde. Lorena. A Folha de São Paulo traz em seus editoriais: bondade de Lula com a conta de luz é populista. Governo promove redução imediata das tarifas, mas distorções do sistema ficam intocadas. Conta será paga com tributos de quem se quer beneficiar. Dengue mortífera. Doença bate recordes de óbitos no Brasil e na América do Sul. É preciso mitigar a próxima crise. Na área de política, Câmara enterra PL das fake news e discutirá novo projeto após o caso de Elon Musk. Arthur Lira sugere criação de grupo de trabalho. Já o ministro do STF, Dias Toffoli, põe pressão a indicar julgamento sobre as plataformas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse: quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não ganha apoio. Perdemos tempo com uma discussão que não vai à frente, será muito pior do que reunirmos, fazermos como sempre fizemos, com muita tranquilidade e transparência, grupos de trabalho para assuntos delicados na casa que sempre tiveram êxito. Já Alessandro Vieira, senador relator do PL das fake news, disse: Rei Lira declara que não vai votar o 2630, mas vai criar um GT para discutir o assunto, que já não é simples e ainda vai incluir inteligência artificial no debate. É a receita perfeita para não votar nada e esperar o Supremo. Ainda na área de política, Lula dá recado a Musk e Moraes cita má-fé ao negar pedido do ex. Filial brasileira queria se eximir de responsabilidade em medidas judiciais. Empresários sobem o tom e diz que ministro virou o ditador do Brasil. Impeachment do juiz não é o caminho, diz Flávio Bolsonaro. Tribunal do Paraná rejeita a cassação de Moro e decisão final caberá ao Tribunal Superior Eleitoral.
Placar no TRE de 5 votos a 2. Senador é acusado de abuso de poder econômico na eleição de 2022. Senador afirma que julgamento preservou a soberania do voto. PT e PL irão recorrer. Bolsonaro sela apoio à pré-candidatura de irmã de Gilmar. Francisco Mendes será candidato em Diamantina, Mato Grosso. Aliado afirma que ex-presidente buscou aparar arestas. PGR descarta pedir prisão de ex-presidente por ida à embaixada. Câmara vota prisão de Brazão em meio à irritação com Moraes. Clima é de críticas ao ministro, mas comoção do caso Marielle pode pesar. PT prioriza ex-filiado ao PDT para enfrentar bolsonarista e aliado de Ciro em Fortaleza. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão, saiu na frente na disputa interna do PT em Fortaleza e deve ser confirmado como pré-candidato à prefeitura da capital cearense nas próximas semanas. Com apoio do ministro da Educação, Camilo Santana, governador do Ceará de 2015 a 2022, Leitão conquistou a maioria dos delegados que vão escolher o candidato do partido no próximo dia 21 de abril. Ele se filiou ao PT em dezembro passado, após romper com o PDT em meio ao racha na sigla que opôs os irmãos Cid e Ciro Gomes, ambos ex-governadores do estado. Comício na calendária superou tensões para se tornar histórico. Atos das diretas no Rio há 40 anos foi considerado o maior até aquele momento. Na parte sobre o mundo se acostumou à fome no Haiti, diz o representante da ONU. O diretor do Programa Mundial de Alimentos, Jean-Martin Bauer, avalia que missão armada não resolveria o problema. Brasil afirma que o Equador fez pior que ditaduras ao invadir missão do México. A agência de espião russo já foi investigada por outros países. E por fim, na área de mercado, Lula assina MP para reduzir conta de luz e amplia pressão sobre tarifa no futuro. O governo ainda fez mudança de última hora para atender a lobby regional do Congresso. Você lê. Nas páginas internas do Valor Econômico, a jornalista Lu Aiko Ota escreve sobre o peso do passado na política industrial. Taxa de investimento no Brasil é menor que média internacional. Pressão de imposto leva varejo a repassar alta ao consumidor. São Paulo lidera queda da indústria nacional em fevereiro, afirma o IBGE. Comércio mostra recuperação em março, aponta indicador. Inflação mais forte no ano que vem entra no radar de analistas. Incômodo aumenta no ano com serviços e monitorados. No G20, só a Índia tem fatia maior de pobres que o Brasil. Operação mira empresas de ônibus de São Paulo suspeitas de elo com o PCC. Novo subsídio para energias eólica e solar põe setor em estado de alerta. Medida provisória para reduzir conta de luz pode ter efeito oposto. A ANEEL mantém multa da Enel por apagão em novembro em São Paulo. Alexandre de Moraes rejeita pedido para isentar a X Brasil, ex-Twitter, de medidas judiciais. Julgamento de ações sobre o marco da internet pode avançar. Arthur Lira cria novo grupo de trabalho e zera debate sobre o projeto das fake news. Sem citar nomes, Lula manda recado ao empresário Elon Musk. Projeto com tecnologia de Musk já realizou conexão de 554 comunidades na Amazônia. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná absolve Moro. Decisão final será no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Cresce na Câmara movimento para soltar
o deputado federal do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, envolvido na morte da vereadora Marielle. Papel de emergentes na economia global se amplia, diz FMI. Empresas de Taiwan abrem sedes no exterior ante ameaça da China. O editorial do Valor Econômico tem o título Desempenho dos emergentes afeta mais a economia global. Rejeição equivocada à imigração. A árvore da vida precisa parar de crescer. López Obrador gasta como nunca para eleger aliada no México. Caderno de empresas. Usinas de geração da Ibitu são colocadas à venda e avaliadas em até 3 bilhões de reais. Áreas para logística ficam mais restritas em São Paulo. Setor do alumínio tem pacote de 30 bilhões de reais para o país até 2025. E por último, novo modelo de demonstração de resultado esbarra na lei das S.A. Lorena. Iniciando o jornal Correio Brasiliense na área de política, Câmara enterra o projeto das fake news. Lira anuncia GT para debater regulação das redes. A avaliação é de que PL relatado por Orlando Silva não tem respaldo necessário. Toffoli vai liberar processo sobre plataformas. O ministro tomou a decisão por falta de solução no Congresso para o tema. Ataques reativam bolsonarismo radical. Políticos bolsonaristas, seguidores e filhos de Jair Bolsonaro, além do próprio ex-presidente, voltaram aos ataques pesados contra o STF e o ministro Alexandre de Moraes, num tom que remonta ao período eleitoral de 2022, que seguiu após a vitória de Lula e que culminou nos ataques golpistas do 8 de janeiro de 2023. Moraes dispara contra a defesa do cinismo. Representantes da sucursal brasileira da plataforma dizem não ter como obrigar Musk a cumprir determinações judiciais. O ministro classifica a alegação de má-fé. Moro se salva da cassação. Senador mantém a cadeira ao ser absolvido por 5-2 no TRE do Paraná, mas cabe recurso ao TSE e partido de Bolsonaro deverá fazê-lo. Amazônia, 730 milhões de reais contra a devastação. Municípios que avançarem contra queimadas e desmatamentos receberão mais recursos do governo. O presidente Lula afirmou: a gente vai cuidar da Amazônia como se ela fosse a coisa mais importante do planeta Terra, porque cuidar da Amazônia significa cuidar da vida. Quem sabe de quem é a terra e que está queimando é o prefeito. Quem conhece o fazendeiro que está desmatando é o prefeito. Firma de ônibus sofre intervenção por conexão com o PCC. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, não haverá suspensão do serviço prestado pela frota da Transwolf. Por fim, na área de economia, segurando o preço, MP abre caminho para a luz mais barata. A elevação da tarifa de energia elétrica é hoje uma das principais preocupações do governo, segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Pelos cálculos do Ministério, a redução deverá chegar a 3,5% ou 5%. Oceli. Nas páginas internas do jornal cearense O Povo, traz na coluna vertical, escrita pelo jornalista Carlos Maza, dizendo que o deputado federal Luiz Gastão, que é presidente do PSD em Fortaleza, destaca o tamanho do PSD na capital, que aumentou de 2 para 7 vereadores. E Luiz Gastão diz ainda que o partido só não cresceu mais na sua bancada na Câmara Municipal porque o prefeito Sarto atrapalhou. Março bate recorde de calor no mundo pelo 10º mês consecutivo. Presidente de tribunais, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e o Tribunal Regional do Trabalho defendem regulamentação das redes sociais.
Economia. Indústria do Ceará cresceu 14,3% se comparado ao mesmo período do ano passado, diz o IBGE. A reportagem do jornal de hoje é sobre, com reservas de 1,4 trilhão de reais, setor de seguros pode baratear crédito mais que consignado no Brasil. Sobre o mesmo assunto, servidor economiza mais de 40 mil reais com seguro do carro. Política. Alexandre de Moraes vê má-fé em ação. Musk diz que ministro tem Lula na coleira. Comissão do Senado declara apoio a Musk contra Alexandre de Moraes. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná afasta abuso de poder econômico e livra Sérgio Moro de cassação. Uma homenagem ao jornalista Alan Neto, feito pelo empresário Otto de Sá Cavalcante. Na coluna do jornalista Hélio Gaspari, ele diz: Elon Musk, o bilionário retrógrado. Prefeito Sarto não vê prejuízos após trocas no secretariado. Segundo ele, mantém a política. 17 novos secretários foram nomeados na segunda-feira. Na coluna de Érico Firmo, ele escreve: Ciro Gomes não tem um amigo? Ele pergunta. Para quê? Para dizer, Ciro, não é por aí. Ele faz críticas ao ex-governador e ao ex-ministro com relação ao assunto Janaína Farias. E ao lado da coluna do Érico Firmo, tem uma matéria dizendo que Janaína Farias, a suplente de senadora, rebate Ciro Gomes dizendo: covardia e misoginia forte. Na série Legados, hoje a personagem é Silene, que é dona, a empresária Silene, que é dona dos Mercadinho Fazendinha. É Silene Cirino Gurgel, é de uma família do município de Maranguape. Medida provisória, área de economia, quer destravar 165 bilhões de reais em investimento em energia e reduzir conta de luz em até 5%. Aqui a foto do presidente Lula e do ministro Alexandre Silveira assinando a medida provisória. Petrobras informa descoberta de petróleo em bacia a 190 quilômetros de Fortaleza. Essa é a matéria manchete de página do jornal. Armando de Oliveira Lima escreve na coluna de economia: quem são os cearenses que vendem na Shopee, que é uma plataforma de venda, uma plataforma internacional de vendas. Fortaleza concede até 75% de desconto no imposto para regularização de imóveis. Os 10 açudes da região hidrográfica do litoral do Ceará estão sangrando, aponta a COGE. Professores da UFC, UFCA e Unilab deflagram greve a partir de 15 de abril. Escola e centro infantil no bairro José Walter, em Fortaleza, atenderá mais de 1.000 crianças. O editorial do jornal O Povo de hoje aborda: Fortaleza tem 34,8% das famílias vivendo com até R$325 por mês. E por último, traz uma matéria na área de esporte dizendo que o Fortaleza Esporte Clube
recebe o Nacional Potosí, da Bolívia, hoje à noite, a partir das 19 horas, na Arena Castelão. E trata ainda da Liga dos Campeões, é um jogo internacional, empate em alto nível, Real Madrid e Manchester City protagonizam um grande jogo e ficam no 3-3 no duelo de ida. Sobre o Ceará, o jornal em Pernambuco, o jornal diz: reencontro decisivo. Finalistas em 2023, Ceará e Sport duelam hoje à noite pela Copa do Nordeste por vaga na semifinal. Lorena. Bom, agora nós vamos conferir as principais matérias do blog do Edson Silva. Pacheco afirma que regulamentação de redes sociais no Brasil é inevitável. O presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, disse nesta segunda-feira que a regulamentação das redes sociais no país é inevitável, para que não haja discricionariedade por parte das plataformas. A segunda matéria em destaque: ex-aliados insatisfeitos dão o tom das ações nos próximos meses. Os humilhados serão exaltados. Política se faz com diálogo e com palavra. Com essas palavras, o vereador Bruno Mesquita apresentou os quadros que fazem parte da nova composição do PSD na Câmara Municipal de Fortaleza. O partido, que se consagrou como a segunda maior força partidária da casa, é formado principalmente por parlamentares independentes que têm em comum uma insatisfação com a gestão do prefeito Sarto. Aliada de Luiziane e vereadora Adriana, defende unidade do PT. Precisamos ter maturidade. Apoiadora do nome de Luiziane Lins na disputa interna do PT, a vereadora Adriana Almeida defende que, a partir da escolha do pretenso candidato petista no Brasil, no dia 21 de abril, inicia-se um novo momento de busca pela unidade partidária. Segundo ela, os números das urnas mostraram que o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, deve ser o escolhido pelos delegados da legenda. E, por fim, TCU condena Augusta Brito por irregularidades nas contas da Prefeitura de Graça, quando ela foi prefeita. O governador Eumano de Freitas nomeou a senadora suplente, Augusta Brito de Paula, para exercer as funções do cargo de provimento em comissão de secretária da Articulação Política, integrante da estrutura organizacional da Secretaria da Articulação Política a partir do dia 8 de abril de 2024. Augusta Brito tem uma condenação pelo TCU por irregularidades na aplicação de recursos federais do Fundo Nacional de Saúde, quando ela foi prefeita do município de Graça, na região cearense da Ibiapaba. E com o fim das principais manchetes dos jornais do Brasil, nós vamos agora conferir o pronunciamento do senador Eduardo Girão na última segunda-feira, defendendo a liberdade de imprensa. Esse comportamento que eu acabei de colocar agora não está restrito apenas ao Supremo Tribunal Federal hoje no nosso país. Sabe por quê? Porque o exemplo vem de cima. O exemplo bom e o exemplo mau. E aí já começam a descer em outras instâncias o exemplo equivocado que vem de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque lá na minha terra já começa a ser reproduzido também, por exemplo, pelo governo do estado do Ceará, que utilizou-se do Poder Judiciário para praticar censura explícita aos poucos veículos de comunicação ainda independentes na Terra da Luz, como é conhecido o Ceará. O portal de notícias Custo Ceará e o blog do jornalista Edson Silva, uma bandeira, uma legenda do jornalismo alencarino, jornalismo cearense, com mais de 50 anos de experiência profissional, foram interpelados, esses dois blogs, judicialmente para retirar a matéria em que apenas transmitiam dados do próprio Diário Oficial para a questionável compra de 280 mil pães, que de um local de fachada, que todo mundo viu, que nunca vendeu isso na vida. O objetivo explícito é de intimidar e calar qualquer voz da oposição, como fazem todas as ditaduras.